Bom, hoje eu sou Head de Performance Digital dentro da agência Greens, que é uma agência mais focada no meio digital, mas que também trabalha com offline e branding. Nós produzimos vídeos institucionais, produzimos vídeos de produtos, serviços, animações, entre outras coisas. Bom, eu trabalho especificamente com assessoria de imprensa e desenvolvimento de conteúdo. Responsabilidade social é entender que a gente faz parte de um mundo com outras pessoas além de nós mesmos. A gente teria um mundo melhor, porque cada um faria o que acha certo. Então é uma educação, muitas das pessoas elas tentam enxergar a responsabilidade social ou sempre fazer pelos outros. Mas quando você faz a sua parte certa, consequentemente está fazendo pelos outros. Então acho que é um compromisso com a sociedade, que qualquer profissional tem que ter. Então a dimensão é muito mais ampla do que só você trabalhar para se desenvolver, né? O seu trabalho, o seu dinheiro, a sua carreira, e sim para que você possa levar um pouco do que você faz para ajudar a quem tem essa necessidade. Então nisso é uma dimensão de todo profissional. A comunicação, na verdade, ela está aí para influenciar na atitude, no perfil de consumo, no dia a dia, nos produtos, no que as pessoas acreditam. Então, consequentemente, ela pode influenciar na responsabilidade social. O fato de você ter a capacidade de gerenciar essa informação, de acordo com que ela é passada para as pessoas, ela pode sim influenciar. E, sem dúvida, a comunicação ela é o quarto poder, como se diz, né? Existe o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. A formação da opinião pública passa pelas mensagens que elas captam no dia a dia. E a comunicação como conteúdo, ela traz justamente esse papel. Um homem beijando um homem na campanha da Natura, isso reverbera de forma positiva, aceitável ou negativa. Isso quer dizer que ela está influenciando socialmente. Eu só não estou aqui para apontar o que é certo e errado, mas a sociedade recrimina ou aceita alguma comunicação. A forma da convivência, na cultura da sua empresa, a forma que as pessoas são tratadas dentro da empresa, o entendimento que as pessoas elas podem se desenvolver dentro da empresa, e a empresa é uma ferramenta para a pessoa se desenvolver, para a pessoa evoluir. Dentro da minha empresa eu tento lidar de uma forma onde eu primeiro seleciono as pessoas por caráter. Isso já dissemina muito a questão da responsabilidade social. Eu não quero só saber o que a pessoa tem no currículo, mas eu quero saber como ela lida com a mãe dela. Eu estou no mercado da comunicação desde 2004 e desde que eu comecei esse trabalho, em outras experiências profissionais, eu tenho um amigo que resolveu empreender, abdicar de uma carreira de executivo da área financeira e virar um empreendedor social. E eu trouxe isso como cultura dentro da empresa. Nós seremos voluntários dessa ideia, dessa iniciativa, né? Quer queira, quer não. E acho que é importante, justamente porque é isso que eu falei, é a divisão, o compromisso que o profissional tem com o meio ambiente onde ele está, com a sociedade. Porque isso vai de encontro ao que a minha empresa vai influenciar lá fora a responsabilidade social. Querendo ou não, por mais que eu esteja à frente do time, eu não consigo validar todo o material que vai para a rua e nem que vai para o cliente. Então, se eu tenho pessoas que tenham índole, educação e princípios aceitáveis, ela não vai deixar sair algo que vá contra o que eu também acredito. A partir do momento que você entende que não são funcionários, são pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, essa já é uma forma inicial de responsabilidade social. Eu penso que a minha responsabilidade sobre essa mensagem, no lado externo ou para o cliente final, ela está atrelada à cultura da empresa. A comunicação, para um trabalho social, ela é fundamental. Ele precisa comunicar aquilo que ele faz, quais são os ganhos que ele traz, quais são as histórias que ele conta. E aí, dentro disso, o comunicador colocar essa ferramenta a serviço desse trabalho, dessa iniciativa, entidade, ONG ou que seja, para essa construção social. Então, basicamente, é dividir. Muito cuidado com o que a gente solta. Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter na nossa comunicação, porque a gente está mexendo com a massa. A partir do momento que você afeta negativamente uma outra pessoa, você não está agindo de uma forma ética. Eu acredito que ética é você ter essa consciência de você agir, mas contanto que ninguém saia prejudicado, muito menos outra pessoa além de você. A gente poderia, assim,
usar muito tempo e muita filosofia para falar sobre ética, mas acredito que para a comunicação a ética ela é a transparência, mais do que a honestidade, é mais do que esse conjunto de valores do bem. Ela é a honestidade, é a transparência. Ética, para mim, é a pessoa que sabe diferenciar o certo e o errado e ela é capaz de não fazer o que ela acha errado. Então, isso é ética olhando de uma forma simples. Ser ético não é ajudar ao próximo, é não atrapalhar ao próximo. Isso é a ética. A ética na comunicação, ela não é ética. Quando você usa determinada história que você vai contar e você conta isso de uma forma direta, como dentro do trabalho social, é que você cumpre o seu papel. Então, a ética está justamente aí. Encontrar qual é a história certa e sem florear, sem denegrir, usar realmente como é a história e transmitir a mensagem. Hoje ela é baseada no tamanho do budget do cliente. Então, a maioria das empresas, elas agem de acordo com a grana que aparece. É você não passar por cima dos seus princípios para executar um projeto. Então, ética é não falar tudo o que precisa para o cliente consumir, e sim colocar na balança o que tem que falar e o que eu não devo falar, e mesmo assim eu mostre as vantagens desse produto. Principalmente pelo fato de ter que pagar a conta no final do mês, muitas delas pegam a ética e jogam pela janela. Eu me recordo que no começo da minha carreira, quando eu ainda trabalhava na área comercial, numa instituição financeira, eu passei por uma questão ética e o meu gerente me ligou no meu ramal e falou assim: essa senhora, ela tem dinheiro, ela é meio desligada, fala que a senha dela está dando alguma inconsistência, pede para ela colocar a senha e vende 2 seguros, hoje é o último dia útil, a gente precisa bater nossa meta. Eu já passei por um impasse ético de um cliente de tabaco, uma empresa de cigarro. E a gente chegou a fazer um projeto para eles e só quando a gente estava fazendo eu percebi o quanto eu não acreditava naquilo. Uma vez o cliente chegou para a gente, assim, na roda, né? E falou assim, olha, realmente a gente deve, nós temos esse problema. Só que eu quero que vocês mintam para a gente dobra o valor que a gente paga como FII para vocês, como agência. E aí o diretor da agência na época falou, então tá bom, você pega o seu dinheiro e você pode ir embora, que a gente a partir de agora não trabalha para vocês mais. E esse cara tava para ser preso, assim. E ele me procurou falando, eu preciso mudar o logo da minha empresa, o nome da minha empresa, a comunicação da minha empresa e me defender de todos esses problemas e apagar todo esse histórico aqui do Google. Cara, não trabalho com isso. Trabalho em fazer sua empresa vender mais, mas se ela está cheia de problemas, tem que resolver seus problemas e um dia talvez a gente trabalhe junto. Então foi um cliente que eu acabei negando. Falei, ó, pelo que a gente acredita e pelo que a gente costuma trabalhar, eu prefiro não aceitar mais projeto de vocês. Para mim foi um aprendizado muito legal, porque na época eu não tinha nenhuma referência, eu queria crescer na carreira e fazer o trabalho. Pensei, o que será que ele vai fazer? Né? E me surpreendeu muito positivamente, porque realmente abrimos mão de fazer aquele trabalho em ganhar 2 vezes mais e contar uma história mentirosa, que a imprensa geralmente poderia até comprar a ideia. E isso não aconteceu. Nós paramos e para mim foi uma grande lição. Foi bem legal. A maior dificuldade ética dentro da profissão é você conseguir atender às exigências do cliente, atender o que o cliente precisa e você trabalhar de acordo com o que você acredita. As pessoas querem a comunicação para vender mais a qualquer custo. Se elas tiverem que mentir, elas vão mentir. Se elas tiverem que enganar, elas vão enganar. Mas em alguns casos, esse contratante, esse cliente, essa empresa, ela fala, olha, aqui eu tenho um problema, então você não tem que falar isso, você tem que falar de outra forma. Qual que é o papel ético do comunicador? É conduzir para que aquela mensagem seja transmitida, ajudando o outro lado a fazer as correções, mas não deixando de cumprir o seu lado ético na comunicação, né? Não se deixar levar por essas, talvez, mentiras, por essa distorção. Isso aí é fundamental. Ela chega naquele momento de, cara, eu tenho que vender mais, então não está dando pelo lado certo, o que a gente vai fazer? Não sei.
acaba aqui as minhas possibilidades. Vamos pensar em coisa criativa e não errada. Lida com outras empresas que não têm os mesmos valores que você. Muitas têm valores muito mais desenvolvidos que a gente, lógico, mas muitas não têm os mesmos valores e as mesmas formas de trabalhar que você. Você tem que ficar provando a sua ética e pensar por onde eu vou e o que eu não vou. E é o cara que está mais disposto a pagar. Então, mais uma vez, a sua ética à prova. Sou voluntário de duas entidades, uma, como eu falei, desde o início da minha carreira profissional e independente do caminho que eu esteja numa agência, com 10 pessoas, essas pessoas sempre estão engajadas e eu procuro dividir isso com eles nessa causa. Então, ajudo em dois programas sociais diferentes. Eu coordeno um grupo de teatro que pertence a um centro espírita e esse grupo ele é um trabalho voluntário. Esse grupo não tem nenhuma finalidade financeira, ele não é um grupo profissional, mas ele é um grupo voltado para o desenvolvimento pessoal e humano, utilizando o teatro como uma ferramenta. O meu lado pessoal é o que eu talvez menos contribua diante do que os outros enxergam para uma questão social. Eu nunca fui em hospital, eu nunca fui em asilo, eu nunca fui em creche com crianças com problema, só que eu tento, ao invés de eu fazer uma vez por trimestre, eu tento fazer isso todos os dias da minha vida quando eu posso. Então, a gente esquece que, às vezes, uma moça da limpeza, quando você passa do lado dela, ela está acostumada a baixar a cabeça para todo mundo, você perguntasse, dar um bom dia e falar um bom trabalho para ela, é uma ação social. Você está movimentando e fomentando algumas atitudes que a massa, a sociedade não faz. Então, eu tento pregar isso constantemente. Nos dois, tanto no grupo de teatro quanto na empresa, eu lido com pessoas diretamente. Eu não sou só o cara que fecha negócio, o cara que cuida do dinheiro, o cara que faz o pagamento. Não. Principalmente eu lido com pessoas, eu gerencio pessoas. Então eu uso o meu trabalho e hoje o potencial que eu tenho na mão para algumas coisas pontuais. Eu ainda não cheguei num objetivo de assumir a comunicação de uma ONG, consequentemente receber mais alimentos porque ela comunicou e mais agasalho. Vendo os resultados, né? Quando você coloca o que você sabe fazer a serviço de um trabalho social e você vê que cruzou a ponte, né, levando essa mensagem e que de repente aquilo trouxe uma parceria para aquela entidade a qual você ajuda, isso aí é excelente. Você viu que a sua habilidade profissional levada a cabo para ajudar alguém efetivamente. Um flyer, um folder, um e-mail marketing, uma ajuda, um bate-papo, sem compromisso nenhum, 3 horas minhas, dando todas as sugestões. Você tem um e-commerce? Vamos tentar melhorar as vendas do seu e-commerce. Não, porque eu vou te cobrar apenas R$100 pelo nosso bate-papo. Não, cara. Se eu puder e quiser fazer, eu vou fazer para te ajudar. Então, cada um tem uma habilidade, né? Uns sabem trazer recurso para a entidade, outros sabem pôr a mão na massa, outros sabem falar sobre a iniciativa. Então, eu sei falar sobre a iniciativa. Quando eu vejo que isso foi feito, que dali surgiram parcerias, que aquilo foi visto pelos investidores, os doadores como algo bom, poxa, isso é muito legal, não tem preço que pague isso. O que a gente produz no dia a dia, a forma que a gente se comunica, o estudo que a gente faz do público com o qual a gente se comunica, também funciona da mesma forma com o teatro. A gente tem o cuidado de ver se não só nós que estamos trabalhando, estudando sobre aquilo, entendemos, mas principalmente quem vai ver o produto final, se vai entender, se vai receber a mensagem da forma correta, clara, como a gente imaginava. Então, o que a gente vai fazer para ajudar ele? Não é porque ele é nosso amigo, ele merece mais atenção, é porque ele está do nosso lado. Perca um pouco do seu tempo para colocar a serviço de outra pessoa fazendo o que você sabe. Porque se você faz aquilo que você sabe a serviço do outro, você vai fazer bem no menor tempo possível e você vai ajudar bastante muita organização e muita gente que de repente não tem o recurso para fazer isso. Então vale a pena se engajar, vale a pena fazer parte de alguma coisa com a qual você se identifique. A questão de que todos deveriam fazer só a sua parte para a sociedade, só isso.